É com muita alegria que estou aqui de volta para trazer para você mais um tema interessante no programa Cidadania. Hoje vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que foi comemorado no último dia 12 de junho, data também comemorada o Dia dos Namorados. Hoje nós vamos ter duas convidadas, que é a Denise de Oliveira, que é a encarregada da coordenação do CRAS Leste, e também a Daniela Soares, que é assistente social do CREAS. Elas vão conversar com a gente no programa de hoje para falar sobre a importância desse tema do combate ao trabalho infantil. Não saia daí, o programa já está no ar. Como dissemos no início da abertura do programa Cidadania de hoje, nosso tema é bem interessante. No último dia 12 de junho foi comemorado o Dia Internacional, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E aqui em Votuporanga existe um trabalho muito sério feito pelo CRAS, pelo CREAS, em relação a esse assunto. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo com as nossas convidadas, eu quero passar para você um dado bem interessante da Organização Internacional do Trabalho. Nos últimos 20 anos, quase 100 milhões de crianças foram retiradas do trabalho infantil, reduzindo o número de 246 milhões em 2000 para 152 milhões em 2016. Só que com a crise da Covid-19, ela trouxe também uma situação de maior pobreza para as pessoas que já se encontravam em situação de vulnerabilidade, podendo reverter anos de avanço no combate ao trabalho infantil. O fechamento de escolas agravou a situação e milhões de crianças trabalham para contribuir com a renda familiar. A pandemia também tornou mulheres, homens e crianças mais vulneráveis à exploração. Por isso, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a importância de discutir sobre esse tema, que é o que a gente vai fazer no programa de hoje. A nossa primeira convidada é a Denise Elaine de Oliveira, ela que é encarregada da coordenação do CRAS Leste. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Denise, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, ter aceito o nosso convite para tratar desse tema tão importante. Nós agradecemos desde já. Olá, Danilo. Eu, em nome da Secretaria de Assistência e da equipe toda, de todos os CRAS, é que agradecemos a oportunidade que você, e a Unifeb nos dão de participar e esclarecer e orientar um pouco mais a nossa população, sobre esse tema tão importante. Denise, antes de nós entrarmos propriamente no assunto, no tema do programa de hoje, eu gostaria, por gentileza, rapidamente que você falasse para a gente, principalmente para aquelas pessoas que não sabem ou não conhecem, o que vem a ser o CRAS. O CRAS, a sigla CRAS, vem do que você mesmo já pontuou, que é um centro de referência de assistência social. Então, em Votuporanga, nós temos atualmente 4 CRAS. O CRAS localizado por território, para ficar mais próximo da população, para que a população tenha acesso. Então, temos em Votuporanga o CRAS Sul, que fica no território ali perto da São João. Temos o CRAS Oeste, que fica lá perto lá do Noroeste, do Monte Verde. Temos aqui o CRAS Norte, que fica perto do Propovo. E temos lá o CRAS Leste, a qual eu estou alocada, que é ali no bairro São Cosme e Damião, aqui em Votuporanga. E o CRAS é uma unidade, da Secretaria de Assistência Social, dessa política pública. E nós atendemos famílias. O objetivo do CRAS é prevenir situações de risco, e trabalhamos com famílias em situações de vulnerabilidade social. Onde está incluído, claro, essa questão do trabalho infantil, já que a gente vê, principalmente nos grandes centros,
crianças vendendo bala, vendendo água, limpando carros, quer dizer, trabalhando de alguma forma aí, ao invés de estarem na escola. Exatamente, Danilo. O trabalho infantil, ele entra como um risco social, né? Então, o CRAS, tentando trabalhar a prevenção das situações de risco, o trabalho infantil, por ser uma situação de violência em que a criança ou o adolescente se encontra, ele precisa ser trabalhado de forma preventiva, né? E também pós, né, ocorra, acaba sendo trabalhado também em conjunto com o CREAS e outras unidades. Mas o CRAS, por isso a gente acaba ofertando outros serviços, além do serviço para a família, tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde as crianças e adolescentes podem frequentar o CRAS semanalmente e participam de várias atividades socioeducativas e oficinas. Tá certo. Denise, como você pôde acompanhar no início do programa, eu citei aqueles dados da Organização Internacional do Trabalho, onde houve uma diminuição do trabalho infantil e, infelizmente, agora com a pandemia do novo coronavírus, isso parece que está dando aí uma marcha ré, um dado aí bastante triste, né? Onde crianças abandonaram a escola porque muitas das vezes não têm condições de ter uma internet para acompanhar o ensino remoto, né? Então acabou prejudicando famílias desempregadas, onde os filhos, mesmo menores de idade, precisaram ir trabalhar de alguma forma, como nós citamos, para poder trazer uma renda. Enfim, uma situação muito complicada. E qual que é a análise que você faz disso por conta da pandemia? A situação da pandemia agravou mesmo todas as situações para as famílias, em virtude, né, dessa questão que você mencionou, da renda. A renda cai, infelizmente surgem outras situações devido à renda, outras situações, por exemplo, no vínculo da família, né? Infelizmente, devido à renda, devido ao acesso ao serviço, ela acaba se comprometendo, inclusive, na convivência diária. E isso gera situações complicadas. E o trabalho infantil é uma delas. Infelizmente, ainda é muito velado, né? Esse número, por exemplo, seria muito maior. Por quê? Porque, infelizmente, a situação de risco, o trabalho e todas as violências que estão dentro das residências, a gente acaba não sabendo. Então, só vai saber quando chega numa situação muito grave, ou quando acontece, por exemplo, um acidente de trabalho, né? E que também é um índice muito alto do que tem se registrado de acidentes de trabalho com crianças e adolescentes. Então, só quando chega num caso extremo é que o poder público toma conhecimento para que a gente possa atuar, porque fica velado, né? As famílias precisam de renda, as famílias precisam de trabalho. Antes da pandemia, os adolescentes precisam, né, ter essa questão do consumo, eles querem ter os seus bens, um tênis, um celular, né? Então, eles acabam entrando no mercado de trabalho muito cedo. E parece que para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade financeira, né, sempre acaba sendo a única opção. Parece que não tem outra opção para a família sem ser o trabalho para essas crianças e adolescentes, para contribuir com a renda da família. E aí eles ainda acabam achando que o empregador é uma pessoa boazinha, é alguém que está ajudando, né? Nós, infelizmente, vemos muito. Em Votuporanga, a nossa realidade é um pouco diferente das grandes capitais, né? Nós não vemos tantas crianças, por exemplo, em semáforo, nas ruas, não tem muito. Mas a gente vê na mecânica, a gente vê em carrinho de lanche, né? Que são em buffet infantil. Então, a gente vê muita criança e adolescente, desde pequeno, trabalhando de algumas formas e que, infelizmente, por questões culturais, a gente acaba sempre colocando, porque a mão de obra é barata, né? E acaba sendo usado essas crianças e adolescentes de forma irregular e desprotegida. Bem, como dissemos, né, essa situação da pandemia, da Covid-19, acabou que, na prática, né, vamos usar esse termo, empurrando crianças e adolescentes
para esse trabalho aí, muitas vezes informal, né? Isso, a mão de obra é mais barata, né? Então, é mais fácil, às vezes, empregar uma criança ou adolescente que faz um trabalho de um adulto sem precisar de direito trabalhista nenhum, sem precisar do registro em carteira, sem precisar ser protegido pelas leis trabalhistas e pelos encargos que são altos, né? Então, acaba sempre apelando para colocar a criança ou adolescente que é mais fácil, que é mais barato. E ainda o empregador sai como bonzinho que está querendo ajudar a família e a criança. Parece que a família mesmo em situação de vulnerabilidade financeira só tem a opção de manter o filho trabalhando, né, aquela criança ou adolescente trabalhando, senão ele vai para a rua e vai usar droga. Parece que a única condição que essas pessoas têm é uma ou outra, não tem outra escolha. E tem, por isso que a gente trabalha em rede, trabalha junto com o poder público e outros setores, intersetorial, com a rede socioassistencial, para tentar romper com essa questão cultural. E gostaria que você fizesse rapidamente, por gentileza, um balanço para a gente finalizar. Você falou da situação de Votuporanga, tá? Mas você tem alguns dados numéricos para mencionar para a gente, já que você falou que não existem tantas crianças nessa situação em Votuporanga. Como é que é a situação, o raio-x da cidade nesse sentido? Um dado que pode ser apresentado é via cadastro único. No cadastro único da assistência social, que é um cadastramento socioeconômico, existe uma marcação pelo governo quando a família alega que o filho ou alguma criança ou adolescente da família está trabalhando. Mas, infelizmente, é aquilo que eu falei, é muito velado. O acesso a essas informações é só quando chega mesmo. Por exemplo, no CRAS é muito difícil, é tudo número informal, a gente não tem como precisar porque a família acaba não relatando. O que a gente tem hoje é o dado do CREAS, que a Dani Azevedo pode falar com mais propriedade sobre os casos que são atendidos aqui, que é o que chega até a unidade. O importante mesmo é a conscientização. Exatamente, da população saber que não é porque é pobre que precisa ou estar na rua ou usando droga ou tem que estar trabalhando. Tem outras opções, né? A gente fala assim que o filho do pobre tem outras opções. Ele pode fazer o que é pertinente à idade dele, né? E se confunde muito achando que precisa estar trabalhando ou que não pode, é proibido. Mas o adolescente pode trabalhar a partir dos 14 anos como aprendiz, a partir dos 16 anos pode estar trabalhando, sim, registrado, e muita gente acha que não pode, mas pode, a partir dos 16 anos, trabalhar registrado é permitido, desde que seja protegido em ambiente protegido, né, pelas leis trabalhistas. Então, são condições, e antes dos 14 anos, eles podem contribuir com a responsabilidade e o cuidado da casa, de acordo com a sua faixa etária, desde que isso não exija responsabilidade única e que ele pare de fazer as funções de acordo com a sua idade. Tá certo. Denise, infelizmente chegamos ao final desse primeiro bloco. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação, já fica aqui o nosso convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, viu? Nós que agradecemos novamente, é muito importante a população ter consciência, né, dessa realidade e saber onde buscar informação, né? Os CRAS, eles estão de portas abertas, nós temos no site da Prefeitura todos os telefones e endereços das unidades de CRAS de Votuporanga e as famílias podem nos procurar para que a gente possa orientar, informar e saber que tem outros serviços que podem apoiar sem que o adolescente ou a criança seja forçada a perder a oportunidade de um bom desenvolvimento para que quando ela chegue na fase adulta, ela possa ser aproveitada da melhor forma e contribuir com a sociedade como um cidadão, né, que possa viver a sua vida de forma digna também. Tá certo. Mais uma vez, então, muito obrigado. Eu conversei com a Denise Elane de Oliveira, ela que é encarregada da coordenação do CRAS Leste. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta em seguida com o segundo bloco do Cidadania. Eu volto já já. Até lá. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que foi comemorado no último dia 12 de junho.
No primeiro bloco, conversei com a Denise Elaine de Oliveira, ela que é encarregada da coordenação do CRAS Leste. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Agora, nesse segundo bloco, nós vamos bater um papo com a Daniela Soares de Azevedo, ela que é assistente social do CREAS. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Daniela, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, podendo aí dar a sua contribuição para a população de Votuporanga, passando informações importantes. Eu agradeço desde já a sua participação. Obrigada, Danilo. Nós que agradecemos. É um prazer poder estar compartilhando informações sobre esse tema tão importante, pouco discutido na nossa sociedade. Bem, assim como eu pedi para a Denise, eu gostaria, por gentileza, para nós iniciarmos nosso bate-papo, para as pessoas que ainda não conhecem o CRAS, né, no seu caso aí o CRES, para as pessoas entenderem um pouquinho, bem resumido, o que é o CRES? Bom, dentro da assistência social, como a Denise falou, o CRAS vai trabalhar o fortalecimento de vínculos. Quando acontece o rompimento desse vínculo, a fragilidade desse vínculo, que é instaurado algum tipo de violação de direito ou violência, essa família passa a ser atendida no CREAS, porque a equipe é especializada. Então, nosso foco de atendimento é criança, adolescente, idosos e ou indivíduos que tenham seus direitos violados. Então, nós trabalhamos com questão de violência física, psicológica, negligência, maus tratos, violência sexual, abandono e PET, que é o trabalho, erradicação do trabalho infantil. Então, nosso foco de atendimento é quando há a suspeita, mesmo em caso de suspeita, é passado para o CREAS para que ele realize o trabalho e o acompanhamento dessa família. Daniela, como você também acompanhou no início do programa, eu li alguns dados aqui, né, que foram fornecidos pela Organização Internacional do Trabalho, que houve aí uma diminuição do trabalho infantil no mundo e agora com a pandemia, isso aí infelizmente tem se revertido no sentido de um aumento do trabalho infantil. Assim como eu pedi para a Denise, eu gostaria também, por gentileza, que você fizesse uma análise desses dados que eu passei, por favor. A pandemia, ela trouxe essa questão no quadro socioeconômico do nosso país, na verdade, que está mundial, né? E aí, essa questão, ela reflete, ela rebate na criança. Porque nós estamos com aulas online, então, quando você pensa no contexto educacional, a criança que tinha por obrigatoriedade estar presencialmente no núcleo, né, na escola, ela está online, então é mais fácil para que ela desenvolva outras atividades, porque muitas aulas são gravadas, e aí ela que vai assistir depois. E aí todo esse quadro de desemprego que tem aumentado por conta da pandemia, por conta dessa situação socioeconômica, reflete na criança, que tem que, juntamente com esse familiar, buscar uma outra alternativa para o ganho, para o sustento dessa família. E aí, então, essa criança passa a desenvolver atividades, né, de cunho remunerado, ou que busque alguma remuneração para colaborar com esse sustento da família, já que esse provedor, que era o genitor, a genitora, enfim, está numa situação de desemprego, porque nós temos uma avalanche, né? E isso vem crescendo cada vez mais. Então, assim como a pandemia trouxe um rebatimento no aumento do trabalho infantil, que, né, como você disse, meio que nós demos uma marcha ré e retrocedemos em alguns dados, também trouxe aumento de outras violações. Então, aqui no CREAS, o aumento foi muito significativo diante dessa situação de pandemia Covid-19. Tá certo. Você poderia nos passar, por gentileza, alguns números, alguns dados que você tenha em mãos aí para que as pessoas possam ter uma noção maior do que nós estamos falando, por favor? Sim, ok, vamos lá. Então, primeiramente, é importante reforçar o que já foi dito, de que existem muito mais casos de trabalho infantil que não são identificados, denunciados, diagnosticados e
automaticamente encaminhados para atendimento no CREAS. Então, o que chega no CREAS? Essa expressão que eu disse, a violação de direito à violência. Então, os casos que nós temos aqui são casos cuja situação estão bem graves. Atualmente, nós temos 8 casos de trabalho infantil, sendo 3 crianças e 5 adolescentes, e os 8 do sexo masculino. Então, hoje nós temos 8 famílias em acompanhamento, trabalhando esse assunto, trabalhando essa temática, né? Trabalhando essa questão. Tá. A gente sabe, né, como foi dito pela Denise, né, que é questão também de cultura, existe uma série de influências em relação a essa questão do trabalho infantil, né, que, aliás, cada um tem uma posição, então por isso que é um assunto assim, muito discutido. O que você acha quando uma pessoa chega para você e fala tipo assim: eu trabalhei quando era criança, adolescente, e não morri por isso. Meus pais trabalharam e hoje tem toda essa lei que ampara a criança e adolescente em relação ao trabalho. Que análise você faz do que era antigamente, do que é hoje, o que mudou e por que mudou? Bom, amei essa pergunta, porque é algo que nós ouvimos realmente muito. Trabalhei e não morri, tá? Então, a reflexão que eu quero fazer para quem está nos assistindo, né, é a seguinte: não morreu, ok. Só que potencial esse indivíduo tem ou tinha, que poderia ter sido melhor trabalhado, melhor explorado, para que ele melhor se desenvolvesse. Então, a questão é a seguinte: o que a população tem que pensar, né? Um adolescente que está, por exemplo, no mercado informal de trabalho, como citado aqui, um carrinho de cachorro, um carrinho de lanche. Esse adolescente, ele vai dormir tarde, tá? E a ciência nos diz da importância do sono, e o sono, ele é relativo à idade daquele indivíduo. Então, veja bem, aquele adolescente, ele vai trabalhar até tarde da noite. Ele vai chegar em casa, enquanto a maioria das crianças e adolescentes já estão dormindo, vamos pensar assim, ele está trabalhando. No dia seguinte, ele vai levantar cedo para ir para a escola. Então, um exemplo, o rendimento desse adolescente vai ser igual ao adolescente que não precisou trabalhar à noite? Então, o que nós, população, precisamos compreender é que precisa prover, a nível de Estado, políticas públicas para que essa família ganhe sustento e não precise colocar esse adolescente, essa criança, para trabalhar, de modo que o desenvolvimento psíquico, cognitivo, emocional e físico venha a ser prejudicado. Então, nós compreendemos a fala, né? E é muito recorrente: mas eu trabalhei. Mas essa é a questão: que oportunidade essa criança e esse adolescente está tendo frente a outros? Porque nós vivemos numa desigualdade social, e quando nós permitimos esse trabalho, nós estamos fortalecendo a desigualdade social, porque ele não vai ter a mesma oportunidade que outro adolescente que está em desenvolver, fazer cursos, ter uma noite de sono tranquila. Então, é esse viés de discussão que a sociedade precisa abrir os olhos para compreender, né? Então, a pessoa fala: mas vocês não querem trabalho. Não é isso, né? Existem mecanismos, existem formas de trabalho, né? Então, existe possibilidade a partir dos 14 anos, existe a possibilidade de um registro a partir dos 16. E por que isso não é feito? Por que isso não é divulgado? Então, senão a gente vai cada vez mais fortalecer o mercado informal, a desigualdade social e concomitante à violação de direito, porque ele vai ficar numa situação de risco social e vulnerabilidade maior em decorrência a outrem. Bem, e aqui em Votuporanga, né, como a Denise também disse, cidade privilegiada, que tem todo esse trabalho de vocês que ajuda, né, a poder dar uma condição melhor para essas famílias, para essas crianças e adolescentes.
é o que nós buscamos, né? Nós buscamos realmente propiciar a essa família outras alternativas, outras possibilidades de renda, curso, fortalecer o vínculo dessa família, até porque existe também a sociedade, eu vou fazer assim um ponto, uma diferença, né? O adolescente ele vai para o mercado de trabalho para trazer o sustento, e muitas vezes o que a população não sabe é que esse adolescente, essa criança, ele é obrigado a desenvolver determinada atividade sob pena até de um abuso físico, de uma violência física, né? Então, eu obrigo essa criança, eu obrigo esse adolescente. Então, população, vamos ficar atenta, se for preciso, faça denúncia, né? Nós temos aí situações, conselho tutelar, ouvidoria, porque o nosso intuito é colaborar, né? Então, nós não somos os vilões da história que quer tirar a renda da família, tirar a criança, não. Nós queremos proporcionar para essa família recursos que ela talvez não está conseguindo enxergar enquanto núcleo familiar individual. Tá certo. Tá? E enquanto uma equipe, uma rede, há outras possibilidades. Tá certo. Bem, nós já estamos chegando ao final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse aí, por gentileza, as suas considerações finais, o seu recado, se quiser deixar um telefone de contato, fique à vontade, por favor. Bom, o CREA está na rua Leonardo Comas, 1683. Nós atendemos a população em demanda espontânea. E o meu recado é, vamos abrir os olhos, vamos conseguir enxergar realmente o que está por trás apenas daquele adolescente, aquela criança, ai, que bonitinho, né? Está vendendo para ajudar a família. Vamos pensar além, vamos fazer uma análise reflexiva sobre isso antes apenas de julgar e falar assim, eu trabalhei e não morri. Começa a abrir os horizontes aí para esse novo olhar. Tá certo. Olha, mais uma vez, muito obrigado a você, a Denise, parabéns ao trabalho que vocês exercem, as equipes, e a gente também aqui está sempre de portas abertas para poder divulgar o trabalho de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. Chegamos ao final de mais um programa Cidadania. Hoje nós conversamos com a Denise Elaine de Oliveira, que é encarregada da coordenação do CRAS Leste, no primeiro bloco, e agora nesse segundo e último bloco do programa nós acabamos de conversar com a Daniela Soares de Azevedo, assistente social do CREAS. Para você que esteve com a gente, obrigado pela sua companhia. E na próxima semana eu te aguardo de novo aqui, para que você possa acompanhar com a gente mais um tema do seu interesse no programa Cidadania. Obrigado, até lá e um abraço a todos.